Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui com o nosso vídeo noturno e, como sempre eu falo, trazendo aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Temos o jogo agora válido pela Copa do Brasil, né? Nessa quinta-feira, feriado, às 16 horas, em Ponta Grossa. E o Vasco precisando fazer um bom resultado, né? Os jogos aí dessa fase da Copa do Brasil estão meio esquisitos, né? Os times grandes vencendo com dificuldade, outros empatando, né? Então o Vasco tem que abrir o olho para ver o que vai rolar aí. Mas nós já vamos falar sobre isso. Vamos trazer umas notícias curtinhas aqui antes, né? Em primeiro lugar, em relação ao jogo contra o Palmeiras, no próximo domingo, às 16 horas, válido pelo Brasileirão, está definida a arbitragem. Vai ser o seu Davi Lacerda, né? Esse árbitro é um árbitro da safra nova aí, né? Tem feito boas arbitragens e é um árbitro que ele tem seguido aí uma linha, né, de alguns árbitros novos aí que não é dar qualquer tipo de faltinha, não. Tá? Ele deixa o jogo seguir, né? Ele não é de ficar picando o jogo com qualquer esbarrãozinho. E eu sempre digo, o Vasco tem que estar ligado no estilo de arbitragem de cada árbitro, né? Porque não achar que os caras são iguais, não. A gente vê aí o próprio Klaus, né, que é um árbitro nesse estilo aí também, que não apita qualquer falta, né? Então o Vasco tem que estar se ligando nisso aí para não ficar caindo toda hora e ficar reclamando, pedindo falta, porque o cara não vai marcar, não. Tá? Bom, há uma outra notícia curtinha aí, né, que nós vamos trazer. Deixa eu botar na tela aqui, né, diz respeito à galera do Sub-17, né, que vai à final da Copa do Brasil, né? O jogo já está marcado para a próxima terça-feira, às 18 horas. O mando é do Vasco, só que o Vasco não vai poder jogar em São Januário, porque São Januário passa por algumas reformas, alguns reparos lá, principalmente na questão do gramado. Então o jogo foi marcado para o Luso Brasileiro, às 18 horas. Esse jogo vai ter transmissão do Sport TV, então na próxima terça-feira, contra o Bahia, né? Jogo único, tá? Jogo único. Quem ganhar, levou. E o Vasco vem jogando bem. O time do Bahia também é um bom time, mas eu acho que o Vasco tem grande chance de conquistar esse título aí da Copa do Brasil Sub-17. Vamos torcer para a galera aí, Andrei Fernandes, Gabriel Minetti, porra, galera boa de bola aí, que dá esperança para a gente aí para o futuro melhor, né? Uma outra notícia curtinha em relação ao Capasso, né? O Capasso, que vem treinando separado, né, não tem sido aproveitado pelo Vasco. Muita gente falou aí, né, um monte de besteira, dizendo que era o Carille que não queria colocar o Capasso, e a gente sabe que não é isso, né? O Capasso não está sendo relacionado por uma opção da diretoria, né? Muita coisa se fala nos bastidores, né, em relação a algum comportamento extracampo, né, alguma confusão talvez com o próprio representante do atleta, né? O fato é o seguinte, né? Não importa o técnico que venha, pode ser o Felipe, pode ser o Diniz, pode ser qualquer técnico que venha para o Vasco, né? Capasso não será mais aproveitado como jogador do Vasco da Gama. A grande questão é que o contrato dele vai até o final do ano, de 2025. Então, a partir aí de 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça. E vou dizer a vocês, é o que vai acabar acontecendo. Tá? É o que vai acabar acontecendo. Nós vamos perder, né, os valores que nós investimos nesse atleta, aí, algo em torno de 13 milhões de reais, vai ser jogado no lixo. Já é um jogador aí, né, de 29 anos, é um jogador que provavelmente tem mercado, chegaram algumas propostas para ele, o empresário não quis nem ouvir, porque sabe que ele vai poder sair de graça aí no final do ano. Vai ficar sem jogar até o final do ano, provavelmente, né, o que é ruim para o atleta também, mas está recebendo o dinheiro dele, está morando no Rio de Janeiro,
né? E o Vasco vai perder esse investimento, salvo se houver uma reviravolta aí, chegar alguma proposta muito tentadora, né? Muito interessante para o atleta e para o Vasco, e aí pode haver uma mudança de postura. Uma outra notícia que eu publiquei no X hoje, né? Todas essas notícias que eu estou colocando aí, publicada no X, né? Se você não segue a gente, @Corujão Vascaíno, em relação à escalação, né, do jogo contra o Operário às 16 horas dessa quinta-feira. Né, eu coloquei aí que o Felipe pode optar por uma formação sem o Nuno Moreira. Né? Mas não é porque o Felipe não gosta do Nuno ou não quer o Nuno no time, é porque o Nuno ele está muito desgastado. Né? A gente consegue ver isso nitidamente nas últimas partidas que ele atuou. Né? Lembrando que o Nuno fez praticamente uma temporada inteira na Europa, em Portugal, né? E, ou seja, chegou aqui já a meia bala, né? A meia bomba, porque já veio com essa temporada cheia, né? E continuou jogando aqui no Vasco da Gama, ainda tem uma temporada inteira pela frente. Nossa temporada tá nem no meio ainda, apesar da gente ter uma parada no meio do ano por conta do Super Mundial. O Nuno tá muito desgastado. Então, há uma possibilidade dele ser sacado do time titular nessa partida, e aí o Felipe optaria por dar uma reforçada no meio-campo, fazendo um meio-campo com o Hugo Moura, com o Jair, com o Tietê e com o Coutinho. Lembrando que o Tietê está de volta, né, depois dos problemas pessoais aí vividos com o filho dele. Então, há uma possibilidade do Felipe fazer essa mexida. Não está certo ainda isso, né, é apenas uma especulação. Então, nós vamos ter que aguardar aí uma hora antes para ver qual é a escalação que o Felipe vai colocar em campo. Eu não acredito que venha grandes modificações em relação ao time e que o Carille vinha escalando. E como eu coloquei na capa aí, o Felipe, e eu inclusive já anunciei, inclusive no X, na live, né, que não haverá nenhum tipo de definição em relação ao técnico até o jogo contra o Palmeiras no domingo. Não haverá contratação de técnico, não haverá anúncio de contratação de técnico, não tem nada fechado com ninguém, né, em relação ao técnico. Por quê? Né? Vai se dar tempo para o Felipe. Se o Felipe conseguir 2 bons resultados nesses 2 jogos, contra o Operário nessa quinta-feira e contra o Palmeiras no domingo, a chance do Felipe continuar é grande. Né? Hoje já saiu uma notícia aí que o time do México está interessado no Fernando Diniz, né, que é o bola da vez. O Pesolano, que o Vasco mantém, né, no radar, né, já recusou algumas propostas de times brasileiros. Né, ele tem preferência de continuar na Europa, mas até agora está desempregado. E recusou algumas propostas de times brasileiros. Né? Está disposto a ouvir uma proposta do Vasco. O Vasco, por enquanto, não fez proposta financeira para ninguém, nem para o Fernando Diniz. Né? Então, se o Felipe conseguir performar nessas partidas, ele vai ficando. Ele quer ficar. Na grande verdade, o Felipe gostaria de ser técnico do Vasco. Agora, vai depender dos resultados. O Pedrinho não quer queimar o Felipe não quer se queimar, e vai continuando aí. Eu acredito que se o Vasco conseguir uma vitória, por exemplo, contra o Operário, nessa quinta-feira, o Operário, que eu já disse, não vive bom momento, grande chance do Vasco conseguir um bom resultado lá em Ponta Grossa, né? E conseguir, de repente, um empate contra o Palmeiras, que não é nada absurdo pelo time que o Palmeiras é, né? O Felipe vai tocando, né? E, de repente, o negócio vai dando liga, vai dando corpo, né? A galera vai comprando a ideia dele, ele vai ganhando mais confiança e ele vai seguir como técnico aí, até quando, sabe-se Deus. A grande verdade é essa, gente. A primeira opção de técnico para o Vasco da Gama é o Felipe. Tá? É o Felipe. Agora, se o negócio desandar nesses 2 jogos, o time não for muito bem, aí eu acredito que semana que vem, de repente, o Vasco deu uma esquentada em relação a buscar um novo treinador. O jogo é às 16 horas, né? Lá no estádio do Operário. Casa cheia, a torcida do Vasco esgotou os 3.000 e poucos ingressos que ela tem direito. Né? O estádio não é um estádio grande. Né? Com certeza vai ter uma pressão, mas eu acho que se o Vasco conseguir resistir aí, né, aqueles 15, 20 minutos iniciais de cada tempo, eu acho que o Vasco consegue sair com um bom resultado, porque a pressão acaba
indo para o adversário. Né? Volto a dizer, o Operário não vive um dos seus melhores momentos. Né? O Vasco, na última vez que jogou lá, vocês devem lembrar, né? Foi um bom resultado, com 2 gols do Alex Teixeira, uma vitória por 3-2. Né? Então, eu estou confiante. Acho que o Vasco pode fazer um bom jogo, principalmente por essa questão da mudança de técnico. A saída do Carille, a entrada do Felipe, os jogadores normalmente se motivam em relação a isso aí. Né? Após o jogo, eu vou vir com um dos nossos vídeos aí, dando aquela análise, né, dos principais pontos, do que eu enxerguei do jogo, aí esperando por uma boa vitória do Vasco. Antes de eu me despedir, eu quero colocar um vídeo aqui, né, em que o Felipe elege os principais... Quero que você me fale alguns jogadores que você jogou junto, assim... Tirar o som aqui. Os principais jogadores que ele jogou junto. Vamos escutar o que o Felipe falou aqui. Vamos lá. Maestro, tudo bem? Cara, quero que você me fale alguns jogadores que você jogou junto, assim, muito fera, para escalar uma seleção de todos os tempos que você dividiu o vestiário ali. Com o Elton, que jogou mais tempo. Elton, goleiro. Fechou. Vou pegar um lateral, 2 laterais, 2 zagueiros. Cara, lateral direito eu vou botar um que... O Wagner, que jogou comigo no Vasco. Fechou. Outro lateral. Que era meio campo, mas também jogava lateral direito. Outro lateral, 2 zagueiros aí. Um zagueiro, Mauro Galvão. O outro eu vou botar o Valber, pela qualidade. Excelente. E seu trio de meio campo? Na lateral esquerda, posso me colocar? Você pode jogar de meia, de lateral esquerdo, o que você quiser. Nessa seleção, não, que isso, você tem que ser o capitão, pô. Não. Tá bom, vamos botar pra não ser. Bota que você tem que ser o capitão. Não, seu trio de meio campo? Juninho, Pedrinho, Alex. Fechou. E seu trio de ataque pra encerrar? Edmundo, Romário. Evaí, pronto, Evaí. Tá ótimo. Porra, que timaço, hein? Que timaço. Porra. Cara, o Wagner, que nem era lateral direito, né? Ele jogava de meio campo, mas extrema habilidade, né? Porra, muito bom jogador. Pô, a zaga, Mauro Galvão e Valber, né? Porra, extremamente técnicos os 2 zagueiros. E detalhe, né? Não eram muito altos, né? Eram zagueiros baixos, né? O Valber, cara, o Valber jogou de lateral, jogou de zagueiro, jogou de cabeça de área, jogou de meio campo. Porra, cara, o Valber foi um talento aí que, de certa forma, foi desperdiçado. Né? O Felipe, para mim, melhor lateral esquerdo que eu vi jogar, depois foi pro meio campo, arrebentou também, né? Aí ele coloca ali o trio, né? Juninho Pernambucano, né? O Alex, né? Que jogou, cria do Coritiba, jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, e o Pedrinho. Deu uma babada de ovo no Pedrinho, né? Porque acho que dava para botar outros jogadores aí no lugar do Pedrinho, né? E o ataque, ele colocou, porra, Romário, Edmundo e Evaí. Né? São realmente Evaí, um centroavante goleador, habilidoso, conseguia sair da área, fazer o que o Verratti não faz. Né? O Evaí, ele conseguia ajudar a construir até jogadas quando ele recuava para fazer uma tabela, né? Ou para recuar e para os outros atacantes se infiltrarem. Né? Edmundo e Romário, a gente não precisa falar. Bom, gente, se você gostou desse vídeo aí, peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão e, como eu venho pedindo, vire membro do Corujão para você estar em uma das lives de membro aqui comigo, na nossa bancada, para debater, para falar de Vasco e também entrar no nosso grupo do WhatsApp. Um abraço, até a próxima.